Olá novamente, continuando esta sequência de videoaulas sobre administração voltada para os médicos. Já comentei na parte 1 e na parte 2 alguns conceitos de administração, são conceitos ainda básicos. Coloco para vocês estes três conceitos. Stakeholders é obviamente uma palavra em inglês. Um stakeholder é uma organização ou é uma pessoa de alguma forma ligada com os resultados de uma empresa. Quem seriam os stakeholders de uma clínica médica? Os funcionários da clínica, os planos de saúde, fornecedores de medicamentos, obviamente os próprios pacientes. Podemos até pensar no meio ambiente com o descarte de resíduos hospitalares, resíduos médicos. Eficiência, eficácia e efetividade. Sempre quando se fala em administração, surgem estas palavras. Eficiência é a relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados. É o antônimo de desperdício. Algo pode ser muito eficaz, mas pouco eficiente. Logo chegaremos lá. Eficácia, por outro lado, remete ao resultado obtido. Em serviços médicos, está ligado muito à satisfação do cliente. Um exemplo bem simples de algo que é eficaz e ineficiente são aquelas geladeiras antigas. Elas consumiam muita energia. No entanto, elas gelavam os produtos. E efetividade é a soma de eficácia com a eficiência. Aqui vale a pena lembrar da inovação. Em administração, inovação é fundamental. Uma empresa que produz a mesma coisa sempre, ela estará fadada ao insucesso, à falência. Pegamos como exemplo empresas que fabricavam os discos de vinil, calculadoras mecânicas. Em algum momento, estes produtos foram substituídos por algum produto ou mais eficaz ou mais eficiente. E por último, chegamos ao conceito de vantagem competitiva. Então, as empresas, elas têm uma natureza competitiva. Então, elas competem pelos mesmos consumidores e muitas vezes pelos mesmos distribuidores. A vantagem competitiva, ela remete a algo que aquela empresa é melhor em algum aspecto. Você como profissional médico ou a tua clínica médica, ela será melhor exatamente no quê? O que irá diferenciar os seus serviços médicos daqueles que os outros concorrentes prestarão? Agora chegamos aos tipos organizacionais. As organizações, segundo o tipo, elas diferem quanto ao setor da economia em que atuam. Então, o governo, também chamado de primeiro setor, ele possui diversas organizações de naturezas diferentes. E essas organizações são responsáveis pelos serviços públicos propriamente dito. Arrecadação de impostos, saúde pública, segurança, educação pública, justiça. Então, a administração pública direta são estas que eu falei. Mas também existe a administração pública indireta, através de autarquias, através de fundações públicas, através de empresas estatais. Notem que as empresas estatais, elas podem ser 100% estatais ou ser de economia mista. O governo detém o controle daquela empresa, no entanto, a empresa está listada na bolsa, logo o seu capital é aberto. E participantes privados controlam uma parte das ações, mas não controlam a empresa. As empresas do segundo setor são as famosas empresas privadas. E estas empresas, elas objetivam o lucro. As empresas estatais também podem lucrar, mas a finalidade não é o lucro. Até mesmo porque o lucro de uma empresa estatal vai reverter para o próprio governo. No entanto, as empresas privadas, elas objetivam o lucro. Os sócios receberão como se fosse uma recompensa por uma necessidade da sociedade que foi atendida. As empresas privadas, elas podem ser empresas de capital aberto ou de capital fechado. As empresas de capital aberto estão listadas na Bolsa de Valores e indivíduos ou fundos podem comprar participação daquela empresa de capital aberto. Já as empresas de capital fechado são empresas normalmente familiares e não estão listadas na Bolsa. As organizações do chamado terceiro setor são aquelas organizações sem fins lucrativos.
Estas organizações elas têm origem na própria sociedade e normalmente visam a satisfação de uma utilidade pública no setor de educação, no setor de saúde. Notem que estas organizações do terceiro setor, elas podem receber recursos públicos, mas também privados, e normalmente recebem recursos públicos. 40% dos leitos do SUS são ofertados por empresas do terceiro setor. São as Santa Casas, que existem praticamente em todo o Brasil, que são entidades filantrópicas. Elas têm uma natureza jurídica muito parecida com empresas privadas, mas, no entanto, não visam o lucro. Os resultados financeiros, eles acabam, vamos dizer assim, fechando no 0 a 0. Agora falarei sobre as funções organizacionais. Não vamos confundir com os processos administrativos, que eu já comentei no outro vídeo. Quais são? Planejamento, organização, execução, controle e liderança. Aqui estamos falando de funções organizacionais, também chamadas de setores de uma empresa. São 5 os principais setores. O setor de operações é onde ocorre a operação daquela empresa, logo, a sua atividade principal. Se fosse uma padaria, seria o local onde o pão é feito, onde ocorre o processo de transformação e aonde se produz aquele bem ou aquele serviço. No hospital, é o centro cirúrgico, é o consultório médico. Então, este é o setor de operações. O setor de marketing é muito relevante. Marketing não é só propaganda. Falaremos ainda sobre marketing médico. Marketing não é só propaganda. É no marketing onde ocorre a ligação entre o produtor do serviço, o prestador de serviço e o seu público-alvo, o seu cliente. É o marketing que vai identificar as necessidades das pessoas. É com as informações coletadas pelo marketing que o setor de pesquisa e desenvolvimento irá trabalhar aquelas informações para realizar a inovação. As grandes organizações possuem setores de pesquisa e desenvolvimento muito fortes. Não é o caso aqui de uma pequena clínica médica, obviamente. No entanto, percebemos que os profissionais médicos eles se capacitam enquanto prestador de serviço. É como se fosse uma espécie de pesquisa e desenvolvimento. Na medida que o médico participa de congressos, participa de um curso, aprende uma nova técnica cirúrgica, uma técnica diagnóstica, ou adquirir uma habilidade clínica que irá aperfeiçoar o seu atendimento. É no setor de finanças onde ocorre a utilização dos recursos financeiros. Ali, o capital é processado, fiscalizado, reinvestido e destinado. Será que existe um setor de finanças em uma clínica médica? Em uma clínica médica, o setor de recursos humanos ele acaba ficando para os contadores, para o pessoal da contabilidade. Mas em um hospital ou até mesmo numa grande clínica médica, existe sim um setor de recursos humanos. Este setor é responsável por encontrar, atrair e manter as pessoas naquela empresa. Todos esses setores eles vão se reportar à administração geral. O presidente de uma empresa, o diretor de um hospital, o superintendente de uma instituição, é o que chamamos de administração geral. Mas não tem nada no meio do caminho? Aí existe o que chamamos de níveis organizacionais. É no setor estratégico onde ocorre a elaboração do planejamento estratégico da empresa. Estas pessoas possuem habilidades conceituais, são visionários, pensam para frente. Por outro lado, aquele pessoal intermediário, num nível organizacional intermediário, que aqui chamamos de nível tático, são pessoas mais próximas da operação, mais próximas da produção, que precisam ter habilidades interpessoais, também de planejamento, mas um planejamento mais micro, e também conhecimento técnico da operação, mas para supervisão. Já o nível
Operacional são pessoas que trabalham na operação propriamente dita, são operadores, são técnicos. Mas e numa clínica médica? Existe tudo isso? Níveis organizacionais? Sim, mas de uma maneira bem mais branda. Quem na clínica será responsável por realizar um planejamento estratégico, mesmo que não seja por escrito? Mas alguém estará pensando e planejando o futuro, traçando objetivos para 5 anos. Da mesma maneira, um nível intermediário, uma gerente da clínica, uma supervisora de tarefas. Por outro lado, observamos numa clínica médica que também existe o pessoal operacional, o estagiário, a secretária, o próprio médico, a técnica de enfermagem, são as pessoas envolvidas com a operação de uma clínica médica. Com isto, eu termino esta parte desta videoaula. Finalizei outros conceitos básicos da administração, focando na área médica. E a próxima e última videoaula será um pouquinho mais complexa. Darei dicas e sugestões para que vocês se aprofundem no tema. Depois que vocês dominarem esses conceitos mais básicos, poderão avançar em temas um pouquinho mais complexos.